Olá pessoal, tudo bem? Ó, eu vou gravar uma aulinha exclusiva para vocês, hein? Para você que quer passar no concurso. Então, ó, vem comigo. Vou falar de equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É toda a equação nesse formato aqui, ó, onde eu tenho um x elevado ao quadrado. Então aqui, ó, um ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde esse a, esse b e esse c são chamados de coeficientes. E eles são fundamentais para que a gente possa chegar nas raízes dessa equação. Então é importante que você saiba sempre qual é o valor do a, do b e do c. Então, ó, olha esses exemplos aqui. Resolvam comigo aqui, ó. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Quanto vale a, quanto vale b e quanto vale c? Sempre que não tiver nada acompanhando x ao quadrado, é como se nós tivéssemos um 1 ali no lugar. Então significa que o a vale 1. O b é o termo, ó, o termo que acompanha o x. Se ele tiver negativo, esse negativo faz parte do b. Então o b aqui vale menos 3. E o c é sempre o termo que não tem a letra, ou seja, aqui o menos 4. Então a dica é não esqueça do sinal, tá ok? Olha esse segundo exemplo. Agora eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado. Então significa que o meu a ali, ó, é como se tivesse um junto ali. Então o meu a vale menos 1. O b, termo que acompanha o x, ó, não é mais 5. Então o meu b é... Posso colocar o mais, só que o mais não faz diferença. Então eu posso deixar somente o 5. E o c, termo que está sozinho, o 8. Ok? Mais um exemplo. Olha agora. 2x ao quadrado mais mx mais 3 igual a zero. Vixe, o que é esse m aqui? Em várias situações, nós vamos ter que descobrir, às vezes, o valor desse m. Por isso que ele aparece ali no lugar de alguma letra. Mas eu preciso identificar quanto é o a, quanto é o b e quanto é o c. Quanto é o a? Termo que acompanha x ao quadrado, vale 2. Quanto é o b? É sempre o termo que acompanha o x. Nesse caso, m. E quanto é o c? É o termo que está sozinho, vale 3. Para que nós temos que saber o a, o b e o c? Para que eu possa descobrir sempre as raízes da equação. E aí a gente tem a famosa fórmula de Bhaskara. Tá? Tenho certeza que esse nome vocês não devem ter esquecido, não. E olha o que é a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é uma regrinha prática para que nós encontrássemos as raízes dessa equação. O que é raiz da equação? É um valor que, se eu colocar no lugar do x, o resultado da conta toda tem que ser zero. Tá ok? Essa é a raiz, esse é o nosso objetivo. Encontrar o valor desse x para que o resultado dessa conta seja zero. E aí, olha, é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Lembrando que esse delta, chamado de discriminante, ele é b ao quadrado menos 4ac. Então observe que a nossa fórmula toda, ela está em volta do a, do b e do c. Por isso é que eu preciso saber para aplicar. Então olha esse exemplo aqui, ó. Vamos encontrar as raízes dessa equação. Então primeiramente, quanto vale a, quanto vale b e quanto vale c. O a, termo que acompanha x ao quadrado, vale 1. B é o termo que acompanha o x, menos 5. E o c é o termo que está sozinho, vale 4. Então agora nós vamos encontrar o delta. Tá? Então o delta será, ó, b ao quadrado. Quanto vale o b? É menos 5. Então vai ficar aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Lembrando que sempre que o b for negativo, eu preciso do parênteses, porque esse ao quadrado também vai elevar o negativo, ok? Aí, ó, pela fórmula menos 4, quando eu tenho assim, ó, 4ac, significa que é 4 vezes a vezes c. E aí 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 4. Dessa forma, o meu delta será. Então aqui, ó, menos 5 ao quadrado. Lembrando que o quadrado é ele vezes ele. E o menos com menos vai ficar mais sempre. Então 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí aqui, ó, menos, e aí é uma multiplicação só. Então, ó, é 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1 é 4. Vezes 4, 16. Então vai ficar menos 16. Ou seja,
O meu delta será então 25 menos 16 é 9. Achamos a primeira parte, isso aqui. Agora que eu vou realmente encontrar o valor do meu x. Então acompanha aqui comigo, ó. X será igual, ó, pela fórmula, menos b, menos, só que olha o meu b, é menos 5. Então é importantíssimo isso, ó. Aqui é onde muita gente erra, porque esquece às vezes do menos do sinal da fórmula, ou às vezes não põe parênteses, não coloca esse outro sinal aqui, tá? Aí mais ou menos a raiz quadrada do delta que eu acabei de encontrar, ó, que é 9, dividido por 2 vezes o valor, ó, 2 vezes o valor do A, só que meu A vale 1, então 2 vezes 1. Dessa forma, meu x fica, ó, jogo de sinal, menos com menos é mais. Mais ou menos, e aí a raiz quadrada de 9. Lembrando que raiz quadrada é o número que vezes ele mesmo dá o 9. Então, ou seja, é o 3, dividido por 2 vezes 1. Nesse momento, ó, eu tenho dois sinais aqui. O que eu preciso fazer? Desenvolver a minha conta em duas partes. Um x' e um x duas linhas. Então, ó, vou pegar o mais 5 com mais 3, dividido por 2, e aqui o 5 com o menos 3, dividido por 2. Dessa forma, o 5 mais 3 é 8, que dividido por 2 vai dar 4, e aqui o 5 menos 3 é 2, que dividido por 2 vai ficar 1. Ou seja, encontramos a solução como sendo 1 e 4. Será que eu acertei? Posso tirar uma prova real. Como? O que são as raízes? São os valores que, se eu colocar no lugar, cadê aqui? No lugar do x, o resultado dessa conta será 0. Então vamos testar? Vamos pegar o 1, ó. Vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes o 1 mais 4. Então, ó, no lugar do x eu coloquei o 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1, menos 5, mais 4. Olha o que nós temos aqui. 1 mais 4 é 5, menos 5 dá 0. Opa! Deu 0 é porque o 1 é raiz da minha equação. Se eu fizer a mesma coisa com o 4, também vai dar 0, já que o objetivo na fórmula de Bhaskara é justamente encontrar as raízes que fazem com que o resultado seja 0. Tá ok? Então, galerinha, ó, equação de segundo grau, conteúdo extremamente importante, tá? E que falaremos isso também nas nossas aulas. Tá joia? Então isso aqui é só uma dica para vocês irem entrando no ritmo. Bons estudos e que sejam os próximos aprovados.